Bom dia, pessoal. Vou gravar agora para vocês falando um pouco sobre a minha parte, que é método de instalações elétricas. Vamos lá. Bom, para a gente fazer isso, primeiramente a gente tem que dimensionar o tipo de condutor. Existem três tipos de condutores: o fase, o neutro e o terra. Caso for o fase, existe uma série de passo a passo que a gente deve seguir, que eu vou mostrar para vocês depois como é que o neutro e o terra é bem mais fácil do que o fase. Mas vamos começar pelo fase. Primeiro você tem que analisar o tipo de instalação que você vai usar. Se é A1, se é A2, se é B1, nessa tabela aqui, ó. Cada método tem uma descrição diferente, tá vendo? No exemplo prático eu vou mostrar isso para vocês lá na frente. Eu vou passar bastante a teoria, não vai fazer muito sentido, mas quando eu for dar o exemplo lá no final, você vai ver que você vai entender direitinho. Bom, depois, segundo passo, você tem que calcular a corrente do projeto. Eu vou usar essa fórmula lá na frente. Essa fórmula não é a fórmula que a gente usa normalmente para calcular a corrente, tá? A gente vai usar aqui levando em consideração o fator de correção de agrupamento e a correção em relação à temperatura. Mais uma tabela, é muito tabelado. Normalmente quando o profissional vai fazer, ele já segue com uma tabela do lado, ou ele já está acostumado, a gente vai ver. É uma área muito tabelada, tem muita tabela. Isso aqui é uma observação importante. O fator de correção depende também da resistividade térmica do material. Isso vai entrar numa fórmula lá na frente, que a gente vai levar em consideração a resistividade do cobre. Isso aqui é outra tabela, levando em consideração a temperatura com o tipo de isolação, o tipo de isolante. Aqui não fez muito sentido, mas lá na frente vai fazer. Eu vou fazendo assim, vou mostrando a primeira teoria. Terceiro passo é você escolher a bitola em relação à capacidade de condução de corrente. Isso aí a gente já é trivial já, né? É óbvio. Escolher a seção mais viável para satisfazer as condições mínimas para a queda de tensão. Queda de tensão é importante dependendo da distância que você vai usar para instalar, para fazer a instalação elétrica. Quinto passo é levar em consideração a temperatura limite que a sua instalação suporta. A gente vai ver aqui que a temperatura é muito importante, porque devido ao efeito Joule, pode causar a corrosão do fio, do eletroduto e poder vir aí causar até um curto-circuito. Mais uma tabela aí, a gente observa, por exemplo, a borracha. Ela em temperatura máxima de serviço contínuo, que é normalmente o que acontece, ela aguenta 90 graus Celsius. Ela aguenta mais do que a vinila, entendeu? A gente vai adaptando isso tudo de acordo com o tipo de instalação que a gente vai querendo fazer. Eu vou dar muitos exemplos, tá? Aí a fórmula da tensão que a gente comentou lá atrás. É a tensão de entrada menos a tensão de carga sobre a potência sobre a tensão de carga. É a tensão de entrada, desculpa. Tensão de entrada menos a tensão de carga sobre a tensão de entrada. Vezes 100. Por quê? Porque a gente vai ver em porcentagem. A gente vai ver lá pra frente queda de tensão em 2%, em 3%. Então, se você fizer essa matemática sem isso aqui, você vai achar 0,02, 0,03. A gente já coloca multiplicando por 100 para ficar mais fácil achar a tensão em porcentagem. Aí, essa tabela aí é a queda de tensão relacionando com a medida da seção. A gente vai ver isso no exemplo prático lá na frente. A gente vai usar essa tabela aí. Calcular a seção do condutor. Aqui é onde eu falei que a gente vai usar a resistividade, ó, do cobre. Normalmente é sempre do cobre, viu? Que é o mais usado aí para circular corrente. E o V ele vai ser ou de 127 ou de 220. No exemplo que eu vou dar, a gente vai usar 220 fase. O neutro, como eu falei, ele é bem mais simples. Agora a gente já não está falando mais do condutor fase, a gente já está falando do condutor neutro. Basta usar a tabela. O terra é a mesma coisa, é só usar a tabela. Como dimensionar os eletrodutos? A gente vai ver uma série de fórmulas agora. Atento nessas porcentagens aí. 53% no caso de um condutor, 31% no caso de dois condutores. Eu vou mostrar isso numa tabela aqui, ó. É importante para isso. Esse F é o fator de preenchimento. Ele vale 0,53 no caso de um condutor, 0,31 e 0,40. Esse 0,31 e 53 são as porcentagens, tá? Ele ali só colocou em forma decimal. Essa é a fórmula. Atenção nisso aqui, é o somatório das áreas, não é só a área, tá? A gente leva em consideração o π aí também, porque o diâmetro é circular. Mais uma tabela.
Aqui a gente vai olhar o número de circuitos com o diâmetro do cabo. Número de circuitos com o diâmetro. Bom, vamos para o exemplo prático. Um circuito trifásico a 4 fios tem os seguintes dados: potência igual a 65.000 watts, V igual a 127, V fase neutro, e 220 fase. Fator de potência que a gente viu lá em circuito CA é de 85%. O condutor que está sendo usado para isolar, o condutor é um de PVC, em um ambiente de 50 graus Celsius. Qual é a seção escolhida pelo critério da capacidade de corrente e a maneira de instalação? Bom, a gente também vai seguir passo a passo para fazer isso. Primeiro, método de instalação. A gente vai olhar aquela tabela que eu coloquei lá no início, o tipo de condutor que é. É o A1, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede térmica isolante. Mais uma vez, vamos usar a tabela, é muito tabelado, tá? Bom, a gente vê aqui que temperatura 50 graus Celsius, o PVC é de 0,71. Vamos adiante. O fator de correção de temperatura, isso a gente vai jogar na fórmula. Agora falta o fator de correção de agrupamento, antes da gente calcular a corrente. Fator de correção de agrupamento, 1. Bom, essa é a fórmula que eu mostrei lá no início. É a primeira fórmula que você vai usar na hora da prática para você calcular. Usa assim, tenta colocar em ordem as fórmulas que vai usar. Normalmente o profissional ele já sabe isso, ele já está acostumado. Ele nem precisa de tabela. Mas só para ir ajudando aqui, a primeira fórmula que a gente vai usar é a de corrente de projeto. A gente vai arredondar valores, tá? Igual ali deu 200,71, na tabela não tem 200,71, tem 200. Depois você vai calcular a corrente corrigida, que é em cima da base da corrente de projeto. É só ali uma fórmula, você só vai usar o IP. Primeiro, por isso que calcula primeiro o IP, que é a corrente de projeto aqui, ó. Tá? Você vai jogar esse valor aqui. Esses dois já teve. Vamos adiante. Mais uma tabela. Como eu falei, a gente arredondou ali, ó, 240. Temos 3 condutores A1 e uma corrente de 282,69 amperes. Portanto, a seção é de 240 milímetros ao quadrado. Milímetros ao quadrado é o SI, tá? De instalações elétricas. Agora, para a situação do exemplo 1, qual condutor escolhido pelo critério da queda de tensão para 2%? Eu coloquei mais um exemplo em cima do que a gente já fez. Como se a gente fosse mesmo, tivesse fazendo isso. Agora ainda no exemplo 1, eu copiei 2 vezes ali, desculpa. Calcular primeiro a seção usando a fórmula. Essa fórmula que eu mostrei. A gente vai arredondar esse valor, tá? Pode colocar 60 milímetros ao quadrado. Quando a seção de 60,158 milímetros ao quadrado, o condutor vai ser de 70 milímetros ao quadrado. Eu vou mostrar isso na tabela aqui depois. Depois a gente vai calcular a seção pela tabela através da fórmula. Uma coisa que eu queria colocar importante aqui é sempre assim, você vai fazer a fórmula, tabela. Faz a fórmula, tabela. Essa fórmula, isso aqui é matemática, tá, gente? É raiz de 3 dividido por fração. Matemática. Essa tabela aqui, aquele 70 aqui, para quem não entendeu de onde veio esse 70, que eu coloquei a tabela depois, porque essas duas aqui vêm de acordo com a tabela seguinte. 70 é isso aqui, tá, gente? Queda de tensão de 2%, 70. Ah, e se fosse queda de tensão de 5% e 95 milímetros o quadrado, o diâmetro do condutor. Então vai ser esse número aqui. Eu até grifei aqui o número que a gente vai usar, porque a queda de tensão é 2% e o condutor é de 70 milímetros ao quadrado. Mais uma observação. Como é que a gente faz esses cálculos aí? Imagina que tem que adaptar 3 condutores de diâmetro de 240 milímetros ao quadrado, 434 milímetros ao quadrado com isolação, um neutro de 120 milímetros ao quadrado, 240 milímetros, 214 milímetros ao quadrado com isolação. Qual é o eletroduto? Imagina esse monte de número aí. Bom, aqui já está pedindo um eletroduto, né? Aqui já é diferente. A gente vai ter que achar o diâmetro comercial dele. Por que o diâmetro comercial? Porque normalmente é o profissional que tem que comprar isso, tá? Primeiro passo é a soma das áreas externas ao somatório das áreas que eu falei que entra lá na fórmula. Nessa fórmula, do diâmetro do eletroduto. 69,466 milímetros. A gente vai arredondar também.
aproximadamente 80 milímetros. Olhando na tabela, eu vou colocar a tabela agora para você entender. Tabela de milímetros com polegadas. Então aqui a gente vê que 80 milímetros são 3 polegadas. Isso aqui eu estou usando nessa mão, mas você também tem como usar entre aspas na contramão, tá? Ele te dá, por exemplo, falando que o diâmetro comercial de um eletroduto é 3 polegadas e qual que é o número da seção? Qual que é o valor da seção? Aí você faz também 3 polegadas 80. Aqui no caso eu até grifei qual que a gente está usando para ficar mais fácil. O 80 é 3 polegadas. Essa é a tabela, tá? Isso aqui já é tabelado já. Então o diâmetro comercial do eletroduto será de 3 polegadas. Bom, essa é a minha parte do trabalho. Eu falei sobre minhas instalações elétricas, espero que não tenha ficado aí muito grande, todo mundo tenha entendido. E obrigado aí, foi um prazer fazer trabalho com vocês. Obrigado.